pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às últimas aulas. Nós estamos agora nas aulas 11 e 12 e ela trata de alguns pontos, até já questionados por vocês, que nós faremos questão de destacar agora, né? Um primeiro ponto que é destacado nessa aula são o que eles chamam de fatores climáticos globais, quer dizer, fenômenos que atingem uma área significativa não só de Brasil, não só de África, mas de grande parte do mundo. Por exemplo, Laninha e El Niño. Laninha e El Niño são fenômenos climáticos, né, que acontecem em cima da massa d'água maior do mundo, que é o Oceano Pacífico. Evidentemente que eles não ocorrem de maneira simultânea, né? O El Niño é o aquecimento anormal das águas superficiais na zona intertropical do Oceano Pacífico. E a Laninha é o resfriamento anormal na mesma região, na área intertropical do Oceano Pacífico, né? E com isso, ela vai ter efeito diferenciado. Por exemplo, sobre o Brasil, a Laninha traz mais chuva para o Nordeste, o El Niño traz mais seca para o Nordeste, né? Então, são situações discriminadas, né, de efeito discriminado, que acaba repercutindo no Brasil, acaba repercutindo na América do Sul, acaba repercutindo na Oceania, acaba repercutindo na Ásia, na costa leste da Ásia, que envolve boa parte dos habitantes da Terra. Então são fenômenos com impactos significativos em grandes áreas habitadas da Terra. Uma outra citação feita é a zona de convergência intertropical, que, como o próprio nome diz, é uma área, né, situada entre os trópicos, onde a concentração de umidade ela tende a ser muito maior no verão. Então a zona de convergência ela não é fixa. Não. Quando é verão no hemisfério sul, essa zona de convergência fica próxima ao Trópico de Capricórnio. Quando é verão no hemisfério norte, essa zona de convergência fica próxima ao Trópico de Câncer, trazendo chuva, elevando temperatura, né? Um outro elemento destacado aí, e importante, né, até porque atinge uma região muito habitada, são as monções. Monções são ventos, são massas de ar sazonais, ou seja, temporárias, que atingem o sul e sudeste da Ásia, parte do norte da Oceania, da Austrália, por exemplo, e algumas áreas do continente africano, do leste da África. Elas ocorrem vinculadas à pressão atmosférica, que nós já discutimos isso, que é o peso do ar sobre a superfície da Terra, que dá força às massas de ar. Só que como elas são sazonais, o que vai acontecer? Quando eu tenho verão, o continente está mais aquecido. Se ele está mais aquecido, mais pressão, menos pressão? Menos pressão. Então a força, a pressão maior, vai estar no oceano. Então nas monções de verão, o oceano vai trazer para o continente calor e chuva. É o Oceano Índico, é o mais tropical dos oceanos. Quando é inverno, a situação, fazendo um trocadilho, ela se inverte. Aí eu tenho a força, quem estava mais aquecido é o oceano, né? E quem vai estar com mais força no inverno é o continente, é o ar frio, né? Resultado, ele vai trazer para o continente, né? O continente traz para o continente queda de temperatura
e diminuição muito forte da quantidade de chuvas. Tanto é que ali o tipo climático característico daquela área de Índia, de Bangladesh, de Tailândia, é o tropical de monções. Chuvas torrenciais durante o verão e secas muito significativas durante o inverno, o que acaba interferindo numa das atividades econômicas mais importantes daquela área, que é o cultivo de arroz, que respeita essa sazonalidade climática, né? No período das chuvas, eu preparo a terra, cultivo o arroz. No período da seca, eu faço a colheita. Uma outra situação destacada nessas aulas são os tipos climáticos. Como é que eu posso dividi-los, agrupá-los? Eu posso agrupá-los em 4 palavras. 4 palavras. Os climas frios, os secos, os úmidos e os intermediários. Certo? Você fala assim, mas e os quentes? Pois é, tem os quentes também. Poderíamos acrescentar mais um agrupamento novo, que não é tão novo assim. O frio, eu tenho basicamente 2 tipos. Eu tenho o subpolar e o frio de montanha, onde o verão é muito curto e não chega a ser quente, né? Temperaturas pouquinho acima de 0 grau, e o inverno é muito longo. Eu brinco que é o inverno gravidez de jumento, pode durar até 11 meses, e muito frio, né? Nas extremidades da Terra nós temos os climas polares, que são mais rigorosos, né, no inverno do que os subpolares, até pela localização latitudinal, né? Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Os secos nós temos 2, o árido e o semiárido. Qual é a diferença básica? A quantidade de chuvas. No semiárido, a quantidade de chuvas é um pouco maior, apesar de ser marcado por chuvas irregulares, como ocorre, por exemplo, no sertão nordestino. Uma característica que nós já comentamos, vamos destacar novamente: no árido eu tenho grande amplitude térmica diária, porque a umidade é baixa. E se a umidade é baixa, o que vai acontecer? Eu não consigo equilibrar a temperatura, e sem equilibrar a temperatura, durante o dia um calor danado, durante a noite esfria. No Saara, no Atacama, no grande deserto australiano e por aí vai. Nos úmidos eu poderia dizer que agrupar 2 aqui, os quentes e úmidos. Equatorial e tropical. Qual é a diferença? A diferença é a quantidade de chuvas. No equatorial eu tenho muito mais quantidade de chuvas, certo? Elevados índices pluviométricos. No tropical eu tenho chuva sim, mas eu tenho chuva numa época do ano, que na maioria das vezes coincide com o verão, mas não é uma regra. Nós temos o litoral nordestino, por exemplo, Zona da Mata, litoral capixaba, até o Rio de Janeiro, que é tropical úmido. Resultado, tem um período que chove, mas não é o verão, é o inverno, né? Mas na maioria das vezes o tropical, ele tem um período chuvoso, que geralmente é o verão, e um período seco, que geralmente é o inverno. E o intermediário? O intermediário é aquele que não é nem tão quente, nem tão frio, mas também é quente, também é frio. Você sabe, mas dá nome a ele, como é que ele chama? No Brasil, nós chamamos de subtropical, que é o que envolve a região sul do Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, em parte da América do Sul, nós chamamos de temperado. E o temperado, ele tem 1, 2, 3 grandes variáveis, né, importantes, né? É o temperado oceânico, o temperado continental e o temperado mediterrâneo. Caracterizando cada um. O temperado oceânico, pelo próprio nome, eu estou perto do oceano.
E diante disso eu vou ter o quê? Maior quantidade de chuvas e vou ter maior estabilidade térmica, ou seja, eu não terei invernos tão rigorosos como acontece no temperado continental, onde eu terei maior instabilidade térmica. Na Europa isso é muito fácil perceber quando você compara Paris e Varsóvia, por exemplo. Paris fica na França, Varsóvia na Polônia. Paris, temperado oceânico. Varsóvia, temperado continental. Onde é mais frio no inverno? Varsóvia. Onde é mais chuvoso? Paris. Onde é mais quente? Pois é, onde é mais quente? Não dá para saber. Tem ano que é Varsóvia, tem ano que é Paris. Porque se é instável, pode ser muito calor em Varsóvia. Porque é área continental, está distante, a instabilidade térmica é muito maior. E o temperado mediterrâneo, famoso, sul da Europa, norte da África, atinge alguns trechinhos do Chile, dos Estados Unidos. Como que ele é? Ele recebe massas de ar quentes e secas no verão. E o inverno, ameno e um pouco chuvoso. Não é muito chuvoso, mas é um pouco chuvoso. Bom, fechamos esse assunto, né? Tem mais coisa aí para frente, mas por enquanto é só. Um abraço.